Olá, pessoal. Bem, nessa aula aqui vamos avançar sobre a questão das histórias de usuários, né, que é a especificação do sistema. Então, dentro lá do diamante duplo, a gente está no primeiro diamante duplo, diamante do problema, e a gente está avançando na história dos usuários. A gente ficar na atividade para vocês especificarem alguns usuários, algumas histórias, né? E o que vocês estão percebendo aí que talvez não está ajudando tanto para poder estruturar, organizar e ter uma dimensão do tamanho do problema que tem que ser solucionado, né? E eu fiquei devendo para vocês aí uma forma, né, de estruturar isso melhor. Antes de avançar, né, então vamos aqui só contextualizar. Lembra aqui desses slides aqui? Eu tinha passado esse slide para vocês, e eu falei que tinha essa forma de organizar aqui em termos de iniciativa, de épicos, né, as histórias e as tarefas. Bem, tá aqui. Isso aqui é uma forma de estruturar. Tem vários materiais na internet, mas eu queria destacar que é muito importante, né? Que estou repetindo isso para poder fixar aí para vocês que vocês tenham o quê? Material, né? Que seja fundamentado em livros. E aí tá aqui, ó, ponto. Eu passei esse livro aí como referência para vocês aí, porque o livro ele estrutura o material de uma forma mais confiável, né? Você tem uma curadoria. Assim como eu já falei que o ChatGPT ele é muito bom, mas ele alucina, o livro aqui a gente tem uma qualidade melhor do conteúdo, então vocês podem confiar nesse material aqui. E a gente está fazendo as histórias dos usuários aí porque é uma parte de requisitos de software. Eu gosto muito do livro aí que eu tinha apresentado para vocês, desse livro aqui, Engenharia de Software Moderna. Ele fala dos requisitos, né? Mas ele fala dos requisitos aqui, como é um livro, ele tem que falar de várias técnicas, né? E eu não quero gastar tempo com teoria com vocês aqui, eu quero que seja uma forma mais pragmática, mais prática, direta aí do que vocês precisam para resolver o problema. Lembrando que o problema é implementar o sistema de vocês aí, o projeto, né, que é proposto para ser desenvolvido. Eu vou tirar aqui, minha câmera aqui está ficando em cima do texto. Tá. Então, no livro aqui ele fala dos requisitos de forma geral, aí fala de requisitos funcionais e não funcionais. Eu acho que vale vocês lerem aqui um pouco, né, sobre essas especificações, né? A teoria é importante. Fala da engenharia de requisitos, né, historicamente como é que é. Mas eu vou passando mais aqui, e aí que ele chega nas histórias do usuário, que é o que tem sendo utilizado de forma mais moderna aí. E ele coloca aqui que as histórias do usuário são cartão, mais conversa, mais confirmação. Isso aqui, historicamente, como é que foi definido, como sugerido lá por Ron Jeffries, né? No livro dele lá. Beleza, ele especifica aqui, não vou ficar lendo teoria não, mas eu só queria passar aqui para vocês terem uma ideia que existe isso, né? E eu quero só destacar essa parte aqui, ó. Histórias devem ser sucintas e pequenas. Veja que a história do ChatGPT você pode considerar sucinta e pequena, mas ele tem até detalhes demais ali. Ah, mas também porque tem essa questão, ó. Na verdade, até se admite histórias complexas e grandes, as quais são chamados de épicos. Então, acho que o que o ChatGPT colocou ali é mais na forma de um épico, né? Uma história longa, mais detalhada. Eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês lembrarem novamente, ó. Lembra que isso aqui? Então tá aqui, isso aqui é o épico, né? Então, uma noite de pizza na pizzaria Donatello. A persona é o Lucas, estudante universitário. O cenário, uma sexta-feira, história. Tá aqui o épico que ele contou a história toda. Agora a gente tem que pegar esse épico aqui e tem que organizar ele de forma que seja mais viável de trabalhar, né? O que que seria isso? Que a gente consiga definir isso em termos de tarefas, de funcionalidades que têm que ser implementadas, serem especificadas e implementadas no sistema. Isso aqui ele falou, e eu já tinha destacado com vocês outra vez de questões em relação a fazer o pedido personalizado, fazer o pagamento, né? Isso veio da especificação que eu usei aqui, que eu já trouxe algumas ideias para o ChatGPT, o ChatGPT gerou a história do usuário para mim, que é o épico. Então, assim, a ideia vocês têm que ter, a ideia vocês podem introduzir ali, e o ChatGPT, ele trouxe um complemento, mas ele também pode trazer novas ideias e ter cuidado que ele pode alucinar, igual da outra vez que eu mostrei para vocês que ele pediu para gerar um épico lá, ele gerou sobre como se fosse um pedido online, e eu tô querendo fazer um sistema de salão, não é para pedido online, então tem que ter muito cuidado nisso aí, e você pode ir direcionando o ChatGPT para poder te ajudar a gerar esse épico, e no final você vai ter que fazer esse trabalho de análise do épico e extrair a essência ali de quem são os usuários e quais são as funcionalidades e tarefas que têm que ser realizadas, ok? Vou voltar aqui para o navegador. Então, esses épicos, né, são essas descrições gerais, né, podem ser longas, e depois a gente tem que transformar esses épicos aqui em tarefas, né, em especificações
menores, detalhadas e específicas. Até sucintas e pequenas é o ideal que a gente consiga chegar. Então, assim, quem que transforma os épicos nessas histórias de usuário objetivas, né? Sucintas e pequenas, é o PO, Product Owner, lá no contexto do Scrum. Então tem um profissional específico para isso. Aqui vocês vão ter que vestir o chapéu de Product Owner e vocês vão ter que fazer essa atividade. E aqui eu vou passar um pouco mais com vocês aqui em detalhe do que vocês têm que ter noção, né? Então vamos ver aqui, ó. Por outro lado, as histórias do topo do backlog e que, portanto, serão implementadas em breve, devem ser curtas e pequenas para facilitar o entendimento e estimativa das mesmas, assumindo-se que um sprint tem duração máxima de um mês. Isso aqui é variável, pode ser 2 semanas. Aqui a gente não vai trabalhar com o Scrum, né, porque eu trabalho perto de vocês, mas é importante vocês terem noção de 3 a 5 semanas, hoje em dia se trabalha até de 2 a 4 semanas. Deve ser possível implementar as histórias do topo do backlog em menos de uma semana. Esse aqui é o ideal, nem sempre que é possível. Mas o ideal é que seja até em relação a dias, 1, 2, 3 dias para implementar cada história de usuário. E isso aqui é fundamental, pessoal. Isso aqui também eu vou ler. Histórias devem ser testáveis, isto é, elas devem ter critérios de aceitação objetivos. Como exemplo, podemos citar: o cliente pode pagar com cartões de crédito. Uma vez definidas as bandeiras de cartões de crédito que serão aceitas, essa história é testável. Por outro lado, a seguinte história é um contra-exemplo. Um cliente não deve esperar muito para ter sua compra confirmada. Que é isso? Quanto que é muito, né? Essa história é vaga e, portanto, com critério de aceitação também vago. Nós temos que definir histórias objetivas, histórias testáveis. Aqui ele colocou dessa forma, eu apresentei de uma outra forma, depois eu vou colocar para vocês aqui de forma mais específica. Vamos mostrar exemplos de histórias nesse formato nas próximas sessões. Antes, gostaríamos de comentar que, logo no início do desenvolvimento do sistema, costuma-se realizar um workshop de escrita de histórias. Esse workshop reúne em uma sala representantes dos principais usuários do sistema que discutem os objetivos do sistema, suas principais funcionalidades, etc. Ao final do workshop, que dependendo do tamanho do sistema pode durar uma semana, deve-se ter em mãos uma boa lista de histórias de usuários que demandem alguns sprints para serem implementados. Já deu uma ideia aqui de como é que faz para você levantar. Aqui esse workshop vai ser o que a gente em Minas aqui chama o toró de ideias. Na verdade chama toró de parpite, que é o brainstorming, né? A tempestade de ideias. Brainstorm no inglês, tempestade de ideias na tradução boa. Aqui em Minas a gente fala que é o toró de parpite. Então esse workshop aí você vai trazendo, vai fazer a oficina, vai trazendo essas ideias e você vai notando, porque o projeto é seu, e depois você vai organizando melhor isso aí. Eu vou tentar fazer aqui com vocês, não usando aqui o livro vai continuar, eu acho legal. Aqui ele fala de pergunta, tentar aqui como especificar requisitos não funcionais usando histórias, é possível criar histórias para estudo de uma nova tecnologia, enfim, tem aqui, ele vai destacando, e depois ele fala dos casos de uso, que eu não vou entrar em detalhe aqui, né? A gente não trata nesse curso diagramas de casos de uso, mas também é interessante. Enfim. Ele fala até de MVP também, que em algum outro momento a gente pode tratar melhor do MVP. Então, aqui é o capítulo 3, mas eu não estou aqui para ficar falando de teoria, a gente tem que ir para a prática, né? E na prática, o que a gente vai fazer de prática aqui? Vamos lá para o Word, né? Então, a gente tem essa história do usuário aqui. Bem, quando ele fala de você ter deixa eu botar no PowerPoint aqui de novo, esse material aqui. Como persona eu quero para quê? Eu gostei dessa estrutura. Como persona eu quero para quê? Então, se eu colocar persona aqui, se eu pegar eu, né, como Lucas, ele ele vai fazer o pedido de pizza. Poderia fazer uma história do usuário assim. E aqui eu já mostrei, tem o Lucas, tem a tia Cotinha, lembra da tia Cotinha? Mas veja que se eu ficar tratando as pessoas, é importante considerar as pessoas uma empatia de forma específica, mas na hora de especificar o software, na hora de detalhar o software, se eu começar a trabalhar com as pessoas específicas, a complexidade cresce muito. Então, eu tenho que encontrar aqui, esse é um desafio, representações genéricas para os usuários. Desculpa. Então, eu sei que tem usuários que são usuários clientes que vão à loja fazer pedido, e esse épico aqui, que o ChatGPT gerou, ele trata muito bem disso aqui. Mas eu também tenho a questão de que se o usuário está fazendo pedido, alguém tem que atender esse pedido. Eu não criei nenhuma persona para o atendente, né? Eu poderia criar uma persona para o atendente aqui,
Mas eu já estou tirando aqui que dessa história aqui eu vou ter, por exemplo, eu acho que vale, é importante você definir quem são os usuários do sistema. E aqui eu vou chamar um usuário de cliente. E veja se são nomes consumidor. Eu vou ter que ter um nome genérico para representar esses usuários do sistema que vão fazer os pedidos. Né? Então você precisa colocar aqui a iniciativa. Iniciativa. Então, sistema web para apoiar. Eu posso pegar até ali de cima, tá vendo a documentação que eu tenho aqui para cima? O objetivo aqui, a missão, essa missão é do. Posso pegar o objetivo do projeto é desenvolver o sistema. Isso aqui eu posso pegar como a iniciativa. Se você tem documento bem feito, uma explicação bem feita, você pode. Então, essa aqui é a iniciativa. Tá sucinto? Tá sucinto. Tá objetivo? Tá objetivo. Então, essa aqui é a iniciativa. E aí eu tenho que ter os usuários aqui. Eu vou identificar os usuários e depois eu vou escrever os épicos ainda. De uma forma mais trabalhada. Eu até já fiz um exercício aqui antes de gravar o vídeo. Eu já fiquei pensando, fazendo uma reflexão. Eu tinha colocado o seguinte, eu já até organizei um pouco aqui, ó. Tinha colocado isso aqui de iniciativa. Eu não vou colocar o restante, só vou dar o spoiler. Então eu tinha colocado como iniciativa. Sistema web para apoiar atendimento presencial em uma pizzaria, permitindo que os clientes façam pedidos diretamente pelo sistema. Pode ser esse aqui, ou agora já estou fazendo esse outro aqui. Permitir aos clientes da pizzaria Donatello fazer pedidos. Aqui eu esqueci, eu mudei. Eu tenho que conjugar aqui com os clientes, está no plural, então colocar fazendo pedidos no salão de forma eficiente e personalizada, escolhendo pizzas e bebidas do cardápio diversificado. Tem que ser bom de português, né, pessoal? Vocês são bons de português aí? Dependendo como a gente vai mudando aqui o texto, às vezes tem que ficar ajustando aí. Então aqui, ó, tava esse aqui, ó, sistema web para apoiar atendimento presencial numa pizzaria. Eu fiz questão de enfatizar isso aqui. Aqui eu estou fazendo pedido no salão. Aqui eu não coloquei a forma eficiente, personalizada, aqui eu só deixei eles diretamente para o sistema. Vou deixar esse aqui que eu copiei do objetivo lá. Então eu já coloco essa questão dos clientes aqui, eu posso chamar de cliente ou consumidor, então vou deixar cliente mesmo, e eu tenho que ter um outro cara que é quem vai atender os clientes, né? Aí eu vou chamar de atendentes, atendentes. Então eu tenho esses dois usuários. E agora eu vou colocar os épicos. Então acho que o primeiro épico aqui, posso copiar? Eu já escrevi aqui, eu vou copiar aqui, eu já vou dar para vocês aqui, de forma sucinta. Não vai acabar repetindo aqui, ó. Épico 1. Como usuário, eu quero fazer pedido de pizza e bebidas para consumir no local. Tá sucinto. Eu poderia ficar especificando mais como ele vai fazer esse pedido de pizza, como ele vai fazer o pedido de bebida, mas esse como ele vai fazer o pedido de pizza e bebida, isso já é uma questão de solução. Aqui eu estou preocupado em definir o que ele pode fazer. Então ele pode fazer pedido, então ele quer fazer pedido de pizza e bebida. Agora, como ele vai fazer esse pedido, aí já é a especificação da tarefa, aí eu vou deixar para a etapa do diamante 2. Então, nesse momento aqui, a gente está preocupado no diamante 1, que é definir o problema. Então, vou colocar isso aqui, ele quer fazer pedido de pizza e bebida para consumir no local. Então, eu estou enfatizando ainda essa questão aqui. Lembra que a gente tinha colocado que... Vou botar PowerPoint. Que é esse como e eu quero e o para quê é opcional. Então, o para quê é opcional, nem todos os épicos vão ter isso. Então eu vou ter esse aqui é para consumir no local, mas esse aqui era opcional também. Só enfatizando. Eu vou pegar aqui esse segundo aqui, que é importante. Lembra que eu tinha falado que tinham 3 funcionalidades principais? Já vou copiar essas 3 funcionalidades principais aqui, do ponto de vista do usuário. Ele quer adicionar ingredientes na pizza, ou especificar o preparo do drink, né? Por exemplo, ele está pedindo uma pizza. Qual que é aquela pizza boa que vocês gostam aí? A Califórnia, que é abacaxi com. Tem uma pizza maluca dessa, não tem? Pizza de fruta? Não, às vezes você gosta de marguerita. E o drink, às vezes você vai ao James Bond lá, que é mexido e não batido, né? É o Martini, mexido e não batido. Pode também ter explicação. O Negroni, o que vocês gostam aí? Ou às vezes uma Coca-Cola com gelo e limão, ou uma Coca-Cola só com gelo, sem limão. Então você pode fazer a especificação. Em vez do limão ser um limão cortado em rodela, você quer um limão espremido. Você pode fazer essa especificação aqui.
Só que isso aqui a gente tinha colocado que vai ser uma funcionalidade que não vai ser requisito, assim, não vai ser necessária na primeira versão do sistema. Então, na primeira versão do sistema, a gente só vai ter esse épico 1, é o nosso MVP, produto mínimo viável, só vai ter essa primeira parte aqui. Isso aqui são funcionalidades desejáveis para outras versões. Lembra disso? Então, a gente está indo num passo pouco a pouco aqui para vocês se preparando como que a gente organiza. E esses épicos, eles vão ser de uma forma bem objetiva aqui, quem que é o usuário e o que ele quer fazer. Então, ele quer fazer pedido de pizza, ele quer, que eu poderia colocar em duas palavras, fazer pedido. Fazer pedido aqui seria o que eu destacaria. E aqui personalizar pedido, adicionando. Esse aqui é ok? Fazer pedido, personalizar pedido. E vamos tentar fazer aqui colocando um verbo infinitivo. Vamos combinar isso? Então, como usuário. Qual usuário? Como cliente. Fazer assim, ó. Esse aqui é o cliente. Eu quero fazer pedido, certo? Para quê? Para consumir no local. Para adicionar ingredientes da pizza, especificar meu drinks. Eu, como cliente, ok? Eu quero dividir a conta com os meus amigos. Ok? Esse verbo no infinitivo aqui ajuda bastante. Depois, se alguém tiver interesse de ler lá os casos de uso, olha só, eu teria 3 casos de uso aqui. Mas não vamos falar de casos de uso, não. Tô só dando botando a pulguinha atrás da orelha de vocês aí para ver se alguém anima a ler sobre casos de uso. Mas aqui nos nossos épicos, né, voltando que a gente está aqui utilizando histórias de usuários, então nossa iniciativa aqui, que é o sistema, é permitir aos clientes da pizzaria Donatello fazerem pedidos no salão de forma eficiente e personalizada, escolhendo pizzas e bebidas do cardápio diversificado. Usuário do sistema, clientes e atendentes. Os épicos. Épico 1, cliente, fazer pedido. Épico 2, cliente, personalizar pedido. Épico 3, cliente, dividir conta. Tá faltando o quê? Os épicos dos atendentes. Aí eu vou já pegar aqui que é o Apple 4. Besteira, né? O 4 e o 5. Eu, como atendente, eu quero atender os pedidos dos clientes. E aqui, eu, como atendente, eu quero fechar a conta dos clientes. E veja que essa questão da fechar a conta aqui, eu não posso permitir. Aqui ele colocou dividir a conta dos meus amigos, eu poderia colocar fechar a conta, sendo que dividir a conta poderia ser o quê? Uma subtarefa de fechar a conta. Entendeu? O que vocês preferem aqui? Dividir a conta ou fechar a conta? O que faz mais sentido? Dividir conta é uma especificidade de fechar a conta, né? Dividindo valor. Tem uma expressão em inglês que é muito legal sobre isso aqui, dividir a conta com os amigos. Você sabe qual que é? Chama Go on Dutch. Vou escrever aqui, ó. Go on Dutch. Tem cultura geral que é importante vocês querem. Por que significa Go on Dutch? Porque Dutch são os holandeses, né? Na Holanda se faz muito isso. Você vai nos lugares e divide as contas todo mundo. Aí, como é um hábito muito comum na Holanda e nos Estados Unidos às vezes nem sempre é assim, porque quem convida é que paga a conta. Aí quando você vai num restaurante conjunto com amigos e vai dividir para todo mundo, eles falam que é Go on Dutch. Então esse dividindo o valor com os amigos aqui vai ser opcional. Então, vou colocar assim uma anotação de opcional. Aqui a gente está meio livre na anotação, só quero chamar a atenção aí para a gente tentar padronizar aqui que vocês querem, que eu quero que destaque nos épicos vão ter esses clientes que são os usuários e que o que eles querem fazer vocês coloquem num verbo no infinitivo. A gente vai ter aqui uma especificação futura que vocês vão pegar esses épicos depois dividir em subtarefas. Aqui eu parei. E na hora de fazer essa divisão aqui das subtarefas, opa, tem mais spoiler aqui para frente, que eu vou deixar atividades para vocês. Fazer o seguinte, ó, tarefa, aí
Poderia pegar, por exemplo, da 3.1. Como cliente, eu quero pagar a conta toda. Aqui vai ser a tarefa 2. Eu quero pagar a conta dividindo com meus amigos. Entendeu? Aqui eu ainda posso especificar mais. Ó. Para isso, eu, acesso à funcionalidade de fecha, função de fechar conta. O sistema me informa o valor a pagar no caixa. E veja que eu estou colocando aqui que ele não é pagamento pelo sistema. Eu poderia ter aqui ainda, vou falar aqui, ó, 3.3. Eu vou pegar o 3.1, vai ter uma pequena diferença. Vou apagar os modos dinheiro. O Pix. Selecionando a opção. Vou dar mais um aqui, que vocês não estão enxergando, né? Agora ficou mais fácil de ver. Selecionando a opção de dividir conta, informando a quantidade de pessoas que vai pagar e o modo de pagamento de cada um. Poderia falar também que se for dividido seria possível apenas por dinheiro ou somente por cartão. Enfim, aí eu vou especificando melhor. Então veja que aqui eu estou fazendo uma especificação sucinta do que tem que ser feito. Como vai ser feito, né? Eu estou até colocando um pouco mais de detalhes sobre cartão, dinheiro, caixa, mas ainda não estou falando dos elementos de interface. A gente vai deixar para outra atividade, que vai ser a atividade lá na frente, né, que está relacionado com a especificação, né, o diamante da solução. Aí a gente vai ter que trazer alguns elementos aqui de como criar interfaces, né, com o usuário. E então eu vou deixar para lá. Então aqui a gente trabalha essa primeira parte, o cliente atendente. Eu vou falar para vocês agora sobre a atividade que vocês vão ter que fazer. Eu tinha colocado como atividade, né? Lembra aqui deixa eu voltar no PowerPoint. Exercício da pizza, eu tinha colocado como atividade aqui para vocês criar um sistema aqui. Cadê? Das personas e mapa de empatia dos seguintes usuários e criar a história do usuário para o sistema de entrega de pizzas a domicílio. E eu tinha colocado consumidor, pizzaiolo e entregador. E aí para vocês, né, vocês vão ter que fazer isso aí e agora especificando esses épicos aqui, considerando esses usuários. Então vou voltar aqui. Então a gente vai ter aqui usuários consumidor, pizzaiolo e entregador. Aqui nesse aqui eu chamei de cliente. Vocês vão fazer chamando de consumidor só para ver que é diferente. Ok? Eles tentam fazer a iniciativa, que vai ser diferente dessa aqui, definir quem são os usuários do sistema, que eu vou definir aqui, ó, tá aqui negrito. Os épicos. Vou colocar assim. E aqui eu vou definir 3 tarefinhas aqui. Eu estou colocando as tarefas. Por que eu coloquei 3? Porque as tarefas estão relacionadas ao épico 3. Então eu vou tentar já criar uma relação dos épicos sendo especificados em termos de tarefas e elas têm essa relação aqui.
Então, se eu quiser especificar o épico 1, eu colocaria tarefa 1.1, e aí eu vou fazendo essas especificações e lembrando que elas podem ser refinadas ao longo do tempo. E vocês vão ficar aqui como desafio fazer do consumidor, do pizzaiolo e do entregador. Tento gerar isso aí, beleza? E a gente vai avançando, então fica para as próximas aulas o que? Fazer a especificação, né, da solução. Então, o diamante da solução, diamante 2. E a gente vai, para isso, vai ter que trazer um pouco mais sobre interface com o usuário. E a gente vai trabalhar com o Figma. Eu vou deixar para poder falar mais sobre os elementos da interface, que até vão estar aqui, depois podem aparecer no texto. Mas eu já vou buscar fazer a proposição da especificação da solução, né, da tarefa, em termos de elementos de interface. E a gente vai utilizar o Figma para isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode mandar para a gente aí que a gente tenta ajudar a resolver.